Bem, meus queridos alunos, minhas queridas alunas do quinto ano, hoje eu vou dar uma explicação para vocês de história, uma aula de história sobre o assunto Brasil República, dando continuidade ao nosso assunto de Brasil República. Hoje, dia 26 de dezembro de 2020, aula de história, Brasil República, dando continuidade aos nossos assuntos. Queridos, vamos fazer a nossa oração. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Grande e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, nós queremos te agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco. Continua, Senhor, nos abençoando com toda sorte de bênçãos materiais e espirituais, em Cristo Jesus nosso Senhor. E repreende, Deus Altíssimo, tudo aquilo que for contrário a estas bênçãos. Nós te pedimos e te agradecemos no maravilhoso nome, que é sobre todo nome, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Bem, meus queridos alunos, nós temos aqui, dando continuidade a nossa aula de História Brasil República. Nós vamos falar agora do presidente Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, pessoal, ele foi um grande presidente do Brasil. Juscelino Kubitschek, ele também era conhecido por JK, as abreviaturas do seu nome, Juscelino Kubitschek, JK. JK, Juscelino Kubitschek, ele começou a governar o Brasil em 1955 e governou até 1960. JK, ele era muito amigo de Getúlio Vargas e o povo votou em JK após a morte de Getúlio Vargas. Quem assumiu interinamente foi o vice-presidente Café Filho e teve então a eleição para presidente e o povo elegeu Juscelino Kubitschek como presidente da República do Brasil. E Juscelino Kubitschek, ele tinha uma grande qualidade, que ele tinha assim uma comunicação com todos os partidos da época, tanto os partidos que o apoiavam, como aqueles partidos que faziam oposição a ele. Ele procurava ter uma comunicação com todos os políticos, porque JK, ele tinha um grande projeto. Ele dizia o seguinte: faremos o Brasil crescer 50 anos em 5. Ele teria 5 anos para governar o Brasil. E ele disse que nesses 5 anos o Brasil se desenvolveria como se fossem em 50 anos. Então ele tinha esse lema: 50 anos em 5. Em 5 anos do seu governo, em 5 anos, ele queria fazer o Brasil avançar uns 50 anos. Ou seja, tinha metas de desenvolvimento para o Brasil. E entre essas metas mais importantes de JK estava a construção de uma nova capital para o Brasil, a construção de Brasília, que seria no centro-oeste, na região centro-oeste do Brasil. Este projeto já estava até mesmo quando foi feita a proclamação da República do Brasil, em 1889. Já havia um projeto de fazer uma nova capital para o Brasil na região centro-oeste, procurando levar o desenvolvimento até a região centro-oeste do Brasil. E o local escolhido foi o estado de Goiás. Teria um Distrito Federal no estado de Goiás, e nesse Distrito Federal seria construída a capital Brasília, que seria a capital federal do Brasil. E JK levou este plano adiante. Ele foi eleito, e eu coloquei aqui, ó, ele governou o Brasil. JK governou de 1955
a 1960 e ele construiu e fundou Brasília. Foi um projeto muito avançado, a construção e a fundação de Brasília. Imaginem vocês que ainda hoje, mesmo com toda a tecnologia, muitas vezes para se fazer um metrô numa grande cidade, muitas vezes levam-se mais de 10 anos, né? Fazer um metrô com as construções, leva-se mais de 10 anos. E JK naquela época, ele conseguiu, juntamente com todos que o ajudaram, inclusive Oscar Niemeyer, um grande arquiteto, né, e outros mais, ajudaram também na parte arquitetônica, e os trabalhadores brasileiros que foram trabalhar também na construção de Brasília, os trabalhadores foram para a região, foram lutar pelo emprego naquela época no Centro-Oeste, e eles foram para lá trabalhar. E os trabalhadores, muitos trabalhadores, mudaram para lá, foram morar lá, outros foram trabalhar lá muitos anos, empresas também foram para lá trabalhar. E o Brasil teve um grande avanço. Nessa parte, JK, ele precisou tomar também empréstimo para a construção de Brasília. Isso gerou uma determinada inflação, mas também foram instaladas no Brasil novas indústrias. Essas novas indústrias trouxeram emprego para muitos trabalhadores. Então, meus queridos, JK ele governou de 1955 a 1960, fundou Brasília, e o lema de JK era o quê? 50 anos em 5. Lembre-se disso aí, nós perguntarmos qual era o lema de Juscelino Kubitschek, JK, 50 anos em 5. Muito bem. Quando terminou o governo dele, ele não se candidatou à reeleição, deveria estar muito cansado, muita luta. E quem ganhou a eleição foi Jânio Quadros. Jânio Quadros, ele ganhou a eleição em 1960 com a grande quantidade de votos, Jânio Quadros. Mas houve, assim, um grande mistério, porque Jânio Quadros, ele nem completou o ano governando. Ele renunciou ainda no ano de 1960, ele renunciou à presidência da República, Jânio Quadros renunciou, e ele tinha sido eleito com uma grande quantidade de votos, mas Jânio Quadros, ele renunciou. E quem ficou governando no lugar de Jânio Quadros foi o vice-presidente João Goulart. Escreve Goulart assim com T no final, mas a pronúncia é Goulart. João Goulart foi o presidente, o vice-presidente, que ficou governando no lugar de Jânio Quadros, que havia renunciado. Então João Goulart vai governar de 1961 a 1964, mas em março de 1964, mais precisamente no dia 31 de março, vou bater aqui para vocês, 31 de março de 64, viu? No dia 31 de março de 64, houve uma revolução militar. Os militares, juntamente com outras digamos assim, partes da sociedade, segmentos da sociedade, os militares e os outros segmentos da sociedade que não estavam contentes com o governo de João Goulart, eles, na verdade, fizeram uma revolução militar e depuseram o presidente João Goulart, né? E nessa parte aí, que ele foi deposto, ele foi exilado, ele saiu do Brasil, e os militares começaram a governar o Brasil, porque grande parte também da sociedade não estava a favor de João Goulart, ele não estava agradando a todos, e uma grande parte estava descontente, principalmente a classe mais dominante, estava descontente com o governo de João Goulart, e os militares, eles começaram a governar de 1964 até 1984. Foram 20 anos de governos militares. Então, se eu perguntar assim para vocês, qual o período do governo militar no Brasil?
foi do ano de 1964 até o ano de 1984. Na verdade, foram 20 anos, não é? De 1964 a 1984. Os presidentes militares, eles começaram a governar o Brasil nessa data, e o primeiro presidente foi o Marechal Castelo Branco, né? Chamado Marechal Castelo Branco. O nome dele era Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Ele governou o Brasil, foi o primeiro presidente militar em 64. Ele governou até 67, mas houve um acidente de avião, ele faleceu. E depois dele, do Marechal Castelo Branco, inclusive, pessoal, veio o presidente militar. Inclusive, em homenagem ao Marechal Castelo Branco, tem um bairro em Salvador, né, que é chamado de Castelo Branco. Tinha até um busto do presidente na praça, Castelo Branco. Em homenagem ao Marechal Castelo Branco, tem um bairro chamado Castelo Branco, né, aqui em Salvador. E após Castelo Branco, quem governou foi o Marechal General Costa e Silva. O General Costa e Silva, ele governou o Brasil também, né? E ele governou, e depois dele assumiu o presidente Emílio, general também, Emílio Garrastazu Médici, que também governou o Brasil, o general Médici. Depois do general Médici, também governou o Brasil outro general, o general Ernesto Geisel. E por último, o general João Batista Figueiredo. Coloquei aqui, ó. Começou com o Marechal Castelo Branco e foi até o general Figueiredo. O general Figueiredo foi o último presidente militar desta época do governo militar. O general Figueiredo, ele começou, pessoal, no Brasil, um processo de reabertura política. O que é isso, professor? Então, o governo militar começou com o Marechal Castelo Branco e terminou com o general Figueiredo. O nome dele é General João Batista Figueiredo, né? João Batista Figueiredo, mas ele era mais conhecido como General Figueiredo. Então, o general Figueiredo, ele começou no Brasil um processo de reabertura política. O que é reabertura política, professor? Ele começou a permitir que aquelas pessoas que foram exiladas, né, durante os governos militares, porque houve muita luta, muita repressão, né, entre os partidos, principalmente no governo militar, repressão para com os partidos de oposição. Os partidos de oposição não tinham assim tanta liberdade como tem hoje, mas com o general Figueiredo, ele reiniciou um processo de reabertura política. Ele começou a permitir que os que estavam exilados voltassem ao Brasil, ok? E começou a haver um processo de reabertura política para que o Brasil voltasse novamente a ter eleições diretas, porque na época do governo militar, quem indicava o presidente era o Congresso Nacional, ou seja, o Senado, né, os senadores e os deputados, a Câmara dos Deputados. Então, os deputados e os senadores, eles é que indicavam o general que era apresentado pelo Exército. Tinha alguns generais que eram apresentados os nomes, e aí a eleição era indireta e era mostrado aqueles nomes, eles eram recebidos pelo Congresso. E, na verdade, não tinha eleição direta nessa época. E começou a ter um grande movimento de diretas já no Brasil. Esse movimento de diretas já, né, já no governo do general Figueiredo, e esse movimento ele perdurou de 1978 a 1984, principalmente no ano de 1984, quando haveriam eleições. E havia um deputado federal muito conceituado chamado Tancredo Neves. Tancredo Neves, pessoal, ele era muito respeitado no Brasil, porque Tancredo Neves, ele foi ministro na época ainda do governo Getúlio Vargas.
Ele foi ministro na época do governo Getúlio Vargas, ele era bem relacionado com o JK, ele era bem relacionado também com os militares, apesar que ele fazia oposição, né? Oposição ao governo militar, mas era uma oposição no sentido de discutir as ideias para que o Brasil melhorasse. Então, Tancredo Neves era assim muito conceituado, muito respeitado. E houve então, no governo do general Figueiredo, esta evolução da reabertura política, que houve agora uma eleição. Tinha o desejo de todos os brasileiros, melhor, de todos não, da maioria dos brasileiros, que a eleição fosse direta. Mas Tancredo Neves ainda foi eleito de forma indireta pelo Congresso. Ele foi eleito presidente do Brasil. Ele foi eleito o primeiro presidente civil do Brasil, Tancredo Neves, depois dos governos militares. Quando foi o governo militar? De 1964 a 1984 foram os governos militares, e no ano de 1985, Tancredo Neves é eleito, no ano de 1985, o primeiro presidente civil, né, eleito pelo Congresso, porque anteriormente, esses 20 anos, foram presidentes, eram generais, e agora Tancredo Neves era um deputado, era um civil, não era militar. Ele foi eleito, Tancredo Neves, em 1985, o primeiro presidente civil, logo após a Revolução Militar de 1964. Acontece, porém, meus queridos, que Tancredo Neves, ele não conseguiu tomar posse como presidente do Brasil. Professor, mas por que ele não conseguiu, já que ele era tão conceituado? Foi pelo Congresso, até pelos militares ele era conceituado, pelo povo brasileiro ele era conceituado, é verdade. Mas ele não conseguiu, ele já era idoso e ele ficou muito doente. Tancredo Neves teve que fazer várias cirurgias. Essa época de Tancredo Neves eu lembro, porque aí eu já estava, digamos assim, já era adolescente, já estava estudando, já estava no 2º grau, eu já lembrava disso aí. Tancredo Neves em 85, né? E então, Tancredo Neves, ele ficou doente, ficou muito debilitado, não conseguia se recuperar, teve que fazer várias cirurgias, e Tancredo Neves, ele veio a falecer no dia 21 de abril de 1985. Exatamente, no dia 21 de abril, no dia que é comemorado, né, a Inconfidência Mineira, né, a morte de Tiradentes. 21 de abril de 1985. Tancredo Neves, ele não consegue tomar posse, ele é eleito, mas fica doente, faz várias cirurgias e não consegue tomar posse. Quem toma posse no lugar de Tancredo Neves é o seu vice-presidente, José Sarney, e ele vai governar de 1985 até 1990. Então, quem governa no lugar de Tancredo Neves, o seu vice-presidente, porque o vice da chapa de Tancredo Neves, é José Sarney. José Sarney governa de 1985 a 1990 como presidente do Brasil. Quando chega em 1990, vai ter novas eleições. Pronto. Depois de José Sarney, vai ter eleições em 1990. E quem ganha a eleição para presidente é Fernando Collor de Mello. Nessa eleição, quem disputou a presidência foi Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Collor de Mello. Então, quem disputou a presidência do Brasil, né, nesse momento, foi Fernando Collor de Mello e Lula, que é Luiz Inácio Lula da Silva. E em 1990, quem ganha a eleição é Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello ganha a eleição e ele diz que vai combater a corrupção no Brasil, os desvios de verbas e tantas outras coisas. Fernando Collor de Mello. Só que ele começa a governar em 1990, mas 2 anos depois, em 1992,
é aberto um processo de impeachment. O que é impeachment? Um processo de impedimento para ele não governar. Então, é o primeiro impeachment do Brasil, Fernando Collor de Mello, e foi comprovada, digamos assim, que houve realmente corrupção e desvio de milhões na sua candidatura, e era seu tesoureiro Paulo César Farias, e houve comprovação, e Fernando Collor de Mello, ele pede para sair, porque estava sendo um processo de impeachment contra ele, e quem assume no lugar dele é Itamar Franco. Itamar Franco é o vice-presidente que assume no lugar de quem? De Fernando Collor de Mello. Então Itamar Franco assume no lugar de quem? Fernando Collor de Mello, por causa do impeachment, do impedimento contra Fernando Collor. Inclusive Fernando Collor de Mello fez uma coisa que nunca aconteceu no Brasil. Fernando Collor, ele toma a decisão de, digamos assim, bloquear todos os depósitos das cadernetas de poupança do Brasil. Ele, na época de 51 cruzeiros para cima, só não bloqueou quem era de 50 cruzeiros para baixo. De 51 cruzeiros acima foram bloqueados. As pessoas que tinham suas reservas para construir, para comprar uma casa, para comprar um carro, para botar o filho para estudar, foi uma coisa terrível isso que Fernando Collor fez. Os brasileiros na época ficaram, digamos assim, desesperados. E houve o impeachment de Fernando Collor de Mello, e Itamar Franco começou a governar no lugar dele. O vice Itamar Franco começou a governar no lugar de Fernando Collor de Mello. A inflação estava altíssima, e Itamar Franco, ele começou a fazer um plano para fazer a recuperação da inflação do Brasil, e ele convidou para ser seu ministro da Fazenda, né, Fernando Henrique Cardoso, que foi ser ministro da Fazenda de Itamar Franco. E como ele fez, estava à frente da equipe econômica para fazer um plano de recuperação do Brasil para combater a inflação, Fernando Henrique se candidatou em 94 a presidente, né? Fernando Henrique Cardoso, ele se candidatou a presidente, e Fernando Henrique Cardoso ganha as eleições de 1994. Novamente, quem, digamos assim, os candidatos à presidência da República foram Fernando Henrique Cardoso e novamente Lula, que era da oposição. Então Fernando Henrique Cardoso e Lula, eles concorreram à presidência, e Fernando Henrique ganhou a presidência em 1994, principalmente porque Fernando Henrique estava à frente da equipe econômica do governo anterior, e Fernando Henrique também criou o chamado Plano Real. O que era o Plano Real? Era uma nova moeda brasileira, o real, que está até hoje o real. E esse Plano Real era para a recuperação econômica do Brasil, na parte financeira, combatendo a inflação. E Fernando Henrique Cardoso, ele vai governar o Brasil de 1994 a 1998. Ok, pessoal? É o primeiro governo dele. E as pessoas, hoje em dia, estão assim mais tranquilas, porque nós não estamos vendo tanta inflação como acontecia naquela época, naquele tempo. Mas a inflação era tão alta, que acontecia que em um mês, a inflação ser mais de 50% em um mês só, entendeu? Mais de 50%. Então, o trabalhador recebia o salário no final do mês. Quando chegava, antes de chegar no final do outro mês, né? Eu vou te dar um exemplo. Se ele recebia, por exemplo, R$1.000, o salário fosse R$1.000, quando chegava no final do mês, esses R$1.000 estava valendo a metade, estava valendo R$500. Então era uma coisa assim muito terrível. Estava tendo uma, digamos assim, uma corrosão dos salários. É como se ganhasse o dinheiro e não pudesse comprar as coisas. Ganhava o dinheiro e o dinheiro que tinha não dava para comprar as coisas. É tudo muito caro, porque a inflação fazia tudo subir muito alto. Teve um mês
que a inflação chegou a 80%, 80% em um só mês, imagine você. Então, ficava muito difícil isso para a economia brasileira e até mesmo para a geração de empregos, porque muitas pessoas que estavam tendo empresas já não tinham também como pagar tanto dinheiro, porque se por um lado o dinheiro ficava fraco, para quem tinha empresa para pagar aquele salário ficava difícil. Imagine se houve um aumento de 80%, como eu disse, um mês, se o salário era R$1.000, um exemplo, não era reais na época, era cruzeiros, era 1.000 cruzeiros na época, aí 1.000 cruzeiros passaria para quanto? 1.800 cruzeiros. Então isso fazia subir muito o valor do salário, ao mesmo tempo que para o empregador era muito para pagar, mas para o pessoal que recebia era pouco para comprar o que necessitava. Então a inflação corroía os salários, enfraquecia os salários e enfraquecia também as empresas, certo? Quem ganhava muito dinheiro com isso eram pessoas que eram muito ricas, que tinham dinheiro para aplicar, né? Aplicar esse dinheiro, que não precisava, digamos assim, movimentar com esse dinheiro no sentido de criar comércio, nem empregos. Eles faziam só movimentos financeiros, trocava de um banco para outro, que estava dando mais rendimentos, né? Aplicavam o dinheiro recebido para que pudesse render em ações, né? Pudesse render em bancos que oferecessem maiores juros. Então quem tinha muito dinheiro, quem era rico, ele conseguia ganhar muito dinheiro. Então os ricos ficavam cada vez mais ricos e os pobres ficavam cada vez mais pobres. Então, pessoal, com esse combate da inflação, o Brasil começou agora a ter um ganho real. Aí começou o nome da moeda, o real. Esse real, criado por Fernando Henrique Cardoso no governo dele, né? E que mais tarde também vai ser dado em continuidade nos governos de Lula, mais tarde, como eu vou ensinar para vocês, e daí por diante, e como é até hoje, deu uma estabilidade econômica ao Brasil, né? Para que o Brasil pudesse agora se organizar melhor, planejar melhor o governo, se desenvolver melhor. Então, isso foi no governo de Fernando Henrique Cardoso, de 1994 a 1998. Eu quero falar aqui uma coisa para vocês, que tanto no governo já de Fernando Collor de Mello, que o nome dele era Fernando Collor de Mello, como Fernando Henrique Cardoso, nós já tínhamos uma nova Constituição. Vou até escrever aqui para vocês. A nossa Constituição de hoje é a Constituição Federal de 1988. Nós tivemos uma nova Constituição Federal. Essa Constituição Federal, ela foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Então, quando é que foi promulgada a nossa Constituição Federal? No dia 5 de outubro de 1988. É a chamada Constituição Cidadã. E eu quero fazer aqui um parêntese e dizer que um dos grandes responsáveis para que nós tivéssemos a Constituição Federal de 1988 foi o deputado federal Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães, ele até se candidatou para presidente, mas não foi bem votado, mas ele foi um excelente deputado e um homem que assim se preocupou para que o Brasil tivesse uma Constituição cidadã, que desse direitos às crianças, aos adolescentes, aos jovens, aos senhores, às senhoras, aos anciãos, às pessoas em todo o Brasil que fossem tratados de uma forma igualitária, que os direitos fossem assim expandidos, né? Os direitos fundamentais fossem expandidos para todas as classes sociais. Essa era uma luta de Ulisses Guimarães. Ele já estava idoso, ele faleceu também num acidente de helicóptero. Mas antes dele falecer, ele participou da Constituição de 1988. Ele e os deputados da época foi feita uma Assembleia Constituinte. O que é uma Assembleia Constituinte, professor? É uma Assembleia que se reúne
para, digamos assim, fazer as leis, e no caso a lei fundamental, a Carta Magna de uma nação, que é a Constituição, a lei fundamental de uma nação, que estabelece os direitos e deveres de todos os cidadãos. Bem, meus queridos, então Fernando Henrique Cardoso, ele foi eleito presidente de 1994 a 1998. Como ele fez um bom governo, o povo, quando chegou aí, teve nova eleição, no ano de 1998, o povo votou nele novamente para presidente e foi candidato novamente à eleição Fernando Henrique Cardoso e Lula. Lula também concorreu à presidência. E Fernando Henrique Cardoso, novamente ele ganhou a eleição, foi reeleito de 1998 até 2002. Ok, pessoal? Teve o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso e deu continuidade aos planos que ele já vinha desenvolvendo, fez um bom governo, né? Quando chegou em 2002, que encerrou o seu governo, veio agora a nova eleição, e em 2002 Lula consegue ganhar para presidente no ano de 2002, e isso aí vai ser assunto da nossa próxima aula, dando continuidade ao Brasil República, nos presidentes da República do Brasil. Que Deus abençoe a todos. Eu vou passar um questionário para vocês, para nós estudarmos melhor e continuarmos tirando excelentes notas, em nome do Senhor Jesus Cristo.